Bom dia, meus irmãos, povo abençoado de Deus, a paz do Senhor Jesus. Começando mais uma manhã abençoada, mais uma semana abençoada. Estou um pouquinho rouco aqui, mas vamos aí, meus irmãos, seguindo, nessa caminhada pela carta de Paulo aos Efésios. Um bom dia para todos vocês. Agora já está um pouquinho tarde, não está tão cedo, né? Agora são 8h17 e que vocês tenham um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Você que vai acompanhar essa live depois também, seja abençoado em nome de Jesus. E que essa semana seja uma semana cheia da presença de Deus, da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em suas vidas. E que vocês possam se gloriar no Senhor, na sua força e no seu poder, tá bom? Enquanto eu vou compartilhando nas redes sociais, você vai entrando aí, deixa aí o seu bom dia, sua mensagem para o Senhor Jesus. Deixa aí o seu pedido de oração também, vamos estar orando no final, tá bom? Então, enquanto você entra nessa live, eu compartilho aqui, tá bom? Enquanto você vai entrando, eu vou compartilhando aqui nas redes sociais. Estamos aí pelo YouTube, né? Papo Cristão, Eduardo dos Souza Oficial. Estamos aí pelo Facebook também, Eduardo Souza. Também pela página Papo Cristão. Então, que vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus. Seja bem-vindo aí, que nós possamos estar juntos aí, meditando na palavra de Deus, porque a palavra é poderosa, irmãos. Essa palavra transforma a nossa vida, ela transforma o nosso ser, ela transforma de uma maneira tão grande que nós não desejamos mais aquilo que realmente não presta. Por quê? Porque maior é aquilo que está dentro de nós. É lógico que a nossa natureza pecaminosa ela está em nós, mas nós sabemos que quando vem a vontade de Deus para nós, e essa vontade está dentro de nós, as coisas mudam. Por quê? Porque nós temos aquele que é maior do que todas as coisas. É aquilo que é o melhor para nós, que é Jesus. Porque o melhor para a sua vida é Jesus. Jesus é o melhor que nós temos para a vida e não tem comparação. Porque quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, você fala assim: por que eu não vim antes, né? Por que eu não vim antes para Jesus? Eu podia ter vindo antes. Por que eu demorei tanto, né? Mas há um tempo determinado por Deus. Deus sabe que Ele espera a gente de braços abertos, né? Mas Ele vai trabalhando em nós, Ele vai mandando um, Ele envia outro. Quantas pessoas foi enviado até a mim para mim poder entender que Jesus é Senhor? Quantas pessoas vieram até mim, meus irmãos, para mim poder entender que Jesus era o Senhor? Muitas pessoas vieram falar de Jesus para mim e no começo eu não dava pelota. Por quê? Porque eu estava com o coração fechado, eu estava com o coração duro. Mas a partir do momento que eu abri o meu coração, aí o que aconteceu? A palavra entrou como uma flecha. E ela entrou e se alojou no meu coração. Então assim é também na tua vida. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vêm e falam de Jesus para você. E você não consegue dar ouvido. Por quê? Porque o coração está fechado. E por que o coração está fechado, irmãos? Porque muitas vezes... O que acontece? A gente olha tanta coisa errada por aí no meio cristão e a pessoa endurece o coração. Isso acaba sendo uma desculpa para ela não aceitar o evangelho. Por quê? Porque a primeira coisa que ela fala, mas a igreja tal, fulano de tal, beltrano tal. Então a gente sempre acaba achando desculpa para a gente ficar no mesmo comodismo que a gente está. E a gente não dá passo. Por quê? Porque a gente está com o coração fechado. Mas a partir do momento que o coração se abre, irmãos, aí a palavra de Deus ela penetra. Então não olhe para a circunstância, não olhe para aquilo que está à volta, né? Mas eu sei que Deus ele é especialista em trabalhar num coração duro. Ele é especialista nisso. Por quê? Porque ele usa as circunstâncias da vida, muitas vezes, ele usa as circunstâncias da vida difíceis, às vezes, para poder a gente quebrantar o coração. Deus não quer o mal para a gente de maneira nenhuma. Ele não quer o mal para mim nem para você. Mas o que ele faz? Ele usa das circunstâncias que a nossa própria pessoa muitas vezes causa, né, o dano em nós mesmos, né? Muitas vezes o dano que a gente tem é ocasionado por aquilo que a gente faz. Então acaba tendo aquilo que nós chamamos de plantio e colheita. E aí o que acontece? Aí a coisa aperta, a coisa se afunila, né? E aí a gente fala, puxa vida, e agora, né? Aí Deus, de repente, Deus vai trabalhar na sua vida e a palavra de Deus vai entrar no teu coração. É assim que Deus faz. Deus é maravilhoso, esse Deus. Então eu sei que Ele trabalha de várias formas, de muitas maneiras, e Ele age de muitas maneiras. A gente não consegue, né, dar aqui e mensurar a maneira como Deus trabalha, porque a multiforme graça de Deus é tão grande, mas tão grande, que Ele vai trabalhar em vários aspectos, de várias maneiras,
e Ele vai trazer você para perto dele, se você quebrantar o seu coração. Tá? Tem pessoas que infelizmente, né, não querem. Isso é um fato, a gente não pode negar isso, né? Tem pessoas que infelizmente não querem, mas eu tenho certeza que se você está nessa live aí, é porque você quer. Se você está nesse papo da manhã, é porque você quer, porque senão você não estaria aí comigo, né? Então Deus trabalha no teu coração, que Deus pode trabalhar na tua mente, no teu coração, que você sinta-se abraçado por Jesus aonde você está. Eu sei que muitas vezes a circunstância da vida, ela judia de nós, irmãos. A circunstância da vida judia muitas vezes da gente. Por quê? É no psicológico, é no emocional. Muitas vezes a gente sofre danos, né? Que muitas vezes a gente fala, puxa vida, e agora o que eu faço, né? Mas Jesus, ele está no controle. Jesus, ele está à mesa conosco, irmãos. Isso que é o importante. Jesus está conosco. Então, que Deus possa estar iluminando nossa mente, nosso coração, para que nós possamos viver realmente uma experiência real com Jesus. Que nós possamos entender acerca de algo que é importante, né? Que é Jesus. Toda a Escritura fala de Jesus, né? Toda ela. Então vamos hoje terminar Efésios capítulo 3, irmãos. Vamos terminar hoje Efésios capítulo 3. Eu sei que muitos já estão no trabalho, né? Não estão podendo assistir essa live agora por conta de estar trabalhando, né? Mas você vai assistir depois, que você possa estar entendendo o propósito dessa carta de Paulo. Paulo, ele fala acerca da unidade aqui na carta aos Efésios. Essa é uma carta circular que possivelmente não ficou só para o povo de Éfeso, mas ela foi para outras igrejas também, né? E outras cartas que nós vemos aí que Paulo fala no finzinho aqui, Laodiceia, essa carta a gente não tem na Escritura, né? A gente não foram encontrados os pergaminhos dela, mas possivelmente é uma carta circular, essa carta de Éfeso aqui, a carta de Paulo aos Efésios. Então ela passa por outras igrejas também, e a mensagem aqui é acerca da unidade. Então Paulo vem trabalhando muito acerca disso aqui nessa carta. Por quê? Porque no capítulo 1 ao 3, ele fala de algo teórico, de um ensino, né, teológico. Ele fala, né, acerca desse ensino, e ele fala acerca da unidade, de onde nós viemos, que estávamos mortos em pecado, agora viemos para Cristo, ele nos vivificou. Ele apresenta Jesus logo no capítulo 1 ali. Ele apresenta Jesus no capítulo 1. Então nós vemos que no capítulo 1 dessa carta, irmãos, quando você vai analisar os vídeos passados aí, nós falamos acerca de quem é Jesus. Ali fala do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo, no capítulo 1, certo? E depois Paulo faz a oração, né, em prol aos Efésios, e essa oração ecoa até nós, tá bom? Essa oração, ela ecoou pelos séculos e chegou até nós. Depois, no capítulo 2, ele fala acerca da nossa vivificação. Nós estávamos mortos em pecados e ofensas, ele nos vivificou. No capítulo 3, ele vai fazer o quê? Ele vai se apresentar como apóstolo dos gentios, e ele faz uma oração. Ele vai fazer uma oração aqui, pedindo ao povo de Éfeso que seja fortalecido, que seja aqui rico, o Deus que é rico em todo seu poder, toda a sua glória, ele nos fortaleça, que nós sejamos corroborados com o poder pelo Espírito Santo no homem interior. Ele faz uma oração pedindo coisas espirituais. Então nós vemos isso no capítulo 3. E a gente encerrando aqui essa carta de Paulo aos Efésios aqui, capítulo 3, nós vamos para o versículo 20 e 21 hoje, tá bom? Então leia comigo o texto aí depois que você for entrar nessa live, né? E você possa estar entrando e acompanhando comigo aí. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluias. A este a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Não tinha dois versículos melhores para finalizar essa carta. Esses dois versículos fecham para finalizar esse capítulo 3, na verdade. Esse versículo, eles fecham com chave de ouro o capítulo 3. Eu já falei do versículo, já falei da carta, mas na verdade não tem outros dois versículos melhores para finalizar o capítulo 3 de Éfeso, né? Por quê? Porque aquele que é poderoso, quem que é o poderoso da Bíblia, irmãos?
É o homem? É o pastor? Quem que é poderoso aqui? É o presbítero? É o evangelista? É o diácono? Quem que é? Aquele que é poderoso. É o bispo? Não. Aquele que é poderoso. O Deus Pai. O El Shaddai. El Shaddai, o Todo-Poderoso. Bom dia, Reginaldo Firmino, meu irmão. Deus abençoe seu dia, meu irmão. Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um dia cheio da presença de Deus, meus irmãos. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo. E que Ele te envolva grandemente. E que você cada vez se aproxime mais dEle com alegria, meu irmão. Aleluias. E a oração de Paulo é para vocês também, para nós. Aleluias. Mas Paulo, ele finaliza aquele que é poderoso. O El Shaddai, o nosso Deus. Aquele que você chama Pai, Paizinho, Abba Pai. Esse é o Todo-Poderoso. Aquele que é poderoso para fazer o quê? Tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Abundantemente. Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Abundância não é riqueza, irmão. Abundância é a ausência. Muitas pessoas pensam assim, né? A pessoa agora ela começou a ter riquezas. Não, a gente tem abundância. Abundância, irmão, é a ausência de nada. Por quê? Porque Jesus, ele nos provê tudo. Por isso que ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando ele fala que ele nos dá abundantemente, ele dá em abundância, porque ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então, riqueza no reino de Deus, o que é? É estar na presença dele, é juntar tesouros no céu. Então, abundância é a ausência de necessidade. Ele não nos deixa passar falta alguma, mas nós precisamos estar fielmente ligados a ele. Então, essa abundância que ele nos fala aqui agora é acerca daquilo que pedimos. Essa abundância que ele está falando para nós aqui nesse versículo, aquele que é todo poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Aleluias. O que você tem pedido, o que você tem pensado? Paulo está falando aqui acerca do que ele pediu. E ele fala assim para nós: isso que eu estou pedindo para vocês em oração, o Deus Todo-Poderoso, ele é muito mais poderoso e ele dá muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. E qual foi o pedido de Paulo aqui para nós, irmão? Quando nós voltamos para trás um pouquinho, no verso 15 do capítulo 3, do qual toda a família na terra e nos céus toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais o que? Fortalecidos com poder pelo Espírito Santo no homem interior, para que Cristo habite em vós pela fé nos vossos corações, a fim de estar arraigados e fundados nele em amor. Então, esses são os pedidos de Paulo aqui nessa oração, para mim e para você. Esses são os pedidos que Paulo fez. Só que Paulo está falando agora que o Deus Todo-Poderoso, ele pode fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, se você está ligado em Cristo, irmão, você está ligado nele, como diz a palavra, Jesus disse lá em João 15, se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedirem será feito. Por quê? Porque é uma ligação, irmãos, com Jesus. Jesus é o dono de todas as coisas, o Criador. Jesus é o Todo-Poderoso. A ele foi dado todo o poder, tanto na terra como no céu. Ele é o Shaddai, né? Aquele que tem todo o poder. Aleluias, aleluias, aleluias. Todo-Poderoso, o El Shaddai. Então nós vemos esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus que ele concede para nós aquilo que nós precisamos com abundância. Mas ele está falando aqui de algo espiritual, irmãos. Paulo está orando por algo espiritual, não para que algo material venha ocorrer na nossa vida. O material faz parte também, porque isso é consequência daquilo que vem pelo espiritual. Quando você recebe de Deus algo espiritual, você vai ter fartura também de coisas terrenas. Por quê? Porque você estando bem espiritualmente, as coisas terrenas, materiais, elas vão fluir na sua vida também livremente. Por quê? Porque você está buscando primeiro o quê?
o reino de Deus é a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Isso faz parte da vida cristã, né? Então, o que acontece? Nós precisamos buscar o espiritual. Mas nós vemos aqui nesse contexto aqui, irmão, do versículo 20, né? Esse versículo expressa 3 verdades para nós. E olha as verdades que vai expressar. Primeira coisa, que Deus é poderoso para fazer tudo. Deus é poderoso para fazer tudo. Para Deus não há limite, para Deus não há, né, limite para nos abençoar. Então Ele pode nos abençoar muito e muito e muito, né? Só que também Ele é um Deus justo. Então, por isso que é importante nós andarmos segundo a vontade dEle. Por quê? Porque quando a gente sai um pouco fora daquilo que é a vontade de Deus, as consequências que nós sofremos são por conta dos nossos atos. A gente vê o exemplo de Davi, por exemplo. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Quando ele sai, ele desvia o foco da presença do Senhor. O que acontece? Ele vai sofrer o dano daquilo que ele fez. Então, na presença do Senhor também é assim a nossa vida. Se você desviar o foco de Jesus, o que acontece? Você vai sofrer o dano. E depois não adianta querer pôr na conta de Deus ou na conta de algum irmão ou de alguém aquilo que você fez. Então, tenha em mente que o nosso foco é Jesus. Nós não podemos desviar o foco daquele que é o Todo-Poderoso. Aleluias. Então, Deus é poderoso para fazer tudo, irmãos. E Ele, né, para Ele não há limite para nos abençoar. Ele pode nos abençoar muito, muito e muito, né? Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui, nesse versículo 3, a primeira verdade é essa. Então, abre comigo em Romanos 12, 25, Romanos 16, 25. Romanos 16, 25, nós vamos ver o que está escrito ali. Leia comigo aí, Romanos 16, 25. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério, que desde os tempos esteve oculto. Aleluia. Desde os tempos eternos esteve oculto. Então, Ele é poderoso para vos confirmar na fé. Ele é poderoso para vos confirmar nessa fé maravilhosa que é estar arraigados nele. Então, que quando diz aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Então, você é firmado no evangelho pela fé em Cristo Jesus. Então, Ele é poderoso para vos confirmar na fé segundo o evangelho que é pregado. E qual que é o evangelho? É as boas novas do reino. É o evangelho do reino de Deus. Não é o evangelho do homem, é o evangelho do reino. É esse evangelho que faz a diferença. Você quer entender qual que é a lei do reino? Você quer saber qual que é a lei do reino? Leia Mateus capítulo 5, 6 e 7. Aí você vai ver a lei do reino de Deus. Essa é a lei que Jesus estabeleceu para aqueles que pertencem ao reino de Deus. Então, abre comigo aí 2 Coríntios 9, 8, irmãos. 2 Coríntios 9, 8. Aleluias, aleluias, aleluias. Vamos ver o que Paulo fala. Paulo é fantástico naquilo que ele escreve, né, irmãos? Paulo, ele escreveu tantas coisas maravilhosas aqui para nós, que nós temos que ver as cartas de Paulo, né, e entender que ele foi o maior missionário de todos os tempos depois de Jesus. Ele foi aquele homem que pregou e fez, né, com que o evangelho chegasse a nós aqui, os gentios. Isso não desmerecendo os demais apóstolos, né? Todos eles foram importantes. Mas Paulo escreveu, né, essas cartas que é uma riqueza para nós também, assim como os demais. Mas essas cartas de Paulo são muito fortes para nós. Aleluia. 2 Coríntios 9, 8, a palavra de Deus ela diz assim para nós: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência e abundez em toda boa obra. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha o que o Paulo está dizendo para nós aqui, meus irmãos. Ele é poderoso para fazer abundar toda a graça e abundar também em toda boa obra. Quer coisa melhor do que isso? Quer ter melhor abundância do que essa? Olha que coisa maravilhosa, né? Ele é poderoso para fazer abundar toda a graça em nós. O que é graça, irmãos? É o favor imerecido. Essa graça ele faz abundante em nós. Eu pergunto para você, o ladrão da cruz, ele teve tempo para ir para a igreja cultuar a Deus? Ele teve tempo de ir lá
está louvando na igreja? Ele teve tempo de estar indo e fazer algum evangelismo? Esse ladrão teve tempo de estar, tomando a ceia do Senhor? Não. Mas isso chama-se graça. Isso chama-se graça. Por quê? Porque Jesus diz para ele, te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aleluias. Ele não teve tempo para nada. Por quê? Porque Jesus, pela sua graça, alcançou aquele homem. Por quê? Porque aquele homem olhou Jesus na cruz e falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluias. Ele reconheceu Jesus como rei. Ele reconheceu Jesus como rei e salvador da vida dele. Então ele não teve tempo de cultuar, não teve tempo de ir lá cantar um louvor, ele não teve tempo de tomar uma ceia, ele não teve tempo de estar na comunhão com os irmãos, mas ele teve a hombridade, a humildade de olhar para Jesus crucificado e falar: o Senhor é rei. O Senhor é rei e eu quero estar contigo. Aleluias. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então assim que Jesus faz, isso é graça. E ele fala aqui que ele nos faz abundar também, 2 Coríntios 9:8, em toda boa obra. Qual que é a obra de Deus? A obra de Deus é fazer a vontade de Deus. Então, quando você realmente está ligado em Deus, em Cristo Jesus, você tem um desejo pela obra de Deus, em realizar a vontade dele, tão grande, que você não quer, em nenhum momento pisar na bola com Deus. Você não quer em nenhum momento errar, embora erramos, mas você quer permanecer fiel a Ele. Por quê? Porque Ele nos amou, irmão, de tal maneira que Ele morreu na cruz, de braços abertos para nos receber. Então, a partir do momento que Ele nos recebe ali de braços abertos, Ele estava esperando em nós o quê? Um arrependimento, uma confissão de pecado. Porque aquele que confessa o pecado e deixa, o que acontece? Alcança a misericórdia. Isso é maravilhoso, Bom dia, Mil. Deus abençoe, Mil, a Elaine. Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um dia abençoado em nome de Jesus. Quem mais está ligadinho conosco aí? A Gelma Severino Martins. Bom dia, minha irmã Gelma. Deus abençoe. Que Deus abençoe cada vez mais você. O seu Zé Roberto, o Bruno, O Zé Roberto, teu filho, está lá também em Caraguatatuba, Deus abençoe sua filha também que está em Assis. Que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Andréia Simões também, Deus abençoe minha irmã, Deus abençoe você, o Reginaldo, toda a sua casa seja abençoada em nome de Jesus. Então, o Deus que é todo poderoso para fazer tudo muito mais abundante daquilo que pedimos ou pensamos. É esse Deus, irmãos. É esse Deus aí que está esperando de você uma resposta de falar assim: Senhor, eu quero estar te servindo nessa terra. Não importa a circunstância, não importa o que a gente passa, não importa as lutas, não importa as provações, não importa as angústias, nós temos que estar servindo a Ele. Eu sei que tem hora que estreita o caminho para nós, tem hora que dói no coração da gente certas circunstâncias, mas a gente permanece fiel. Fiel por quê? Porque Ele é fiel o tempo todo. Então nós temos que se alegrar no Senhor. Mesmo em momentos de tristeza, nós temos que se alegrar no Senhor. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Aleluia. Uma terceira coisa que nós vemos aqui, uma terceira verdade que nós vemos no versículo 20 aqui, irmãos, está lá em Judas, capítulo 1, versículo 24. Judas é um capítulo só, tá? Judas vem depois aí das epístolas de João. Abre comigo aí, vem antes de Apocalipse. Judas, versículo 1, Judas 1, 24. Olha o que diz aí Judas 1, 24 para nós. Aleluia. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Aleluia. Olha que coisa fantástica, irmãos. Olha que poder que é esse. Olha que poder que emana de Deus para nós. Ele é poderoso para vos guardar de tropeçar. Ele nos guarda de tropeçar por quê? Porque se você está sendo fiel a Ele, se você está tendo um relacionamento com Ele, se você anda com Ele, se Ele está contigo o tempo todo, Ele é fiel. Porque Ele é poderoso para quê? Ele é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória.
Ele é fiel, irmãos. Ele é poderoso para nos guardar de tropeço. Ah, mas então isso quer dizer que nós vamos tropeçar nunca, irmão Eduardo? Não, irmãos. E isso é uma coisa que, infelizmente, todo ser humano, em alguma coisa, ele falha. Todo ser humano, em alguma coisa, ele vai falhar. Mas quando ele fala que é fiel de nos guardar de tropeçar, é de a gente cair no abismo. É da gente cair no fundo do poço. A gente pode até dar uma tropicada aí e, de certo modo, a gente acabar fazendo alguma coisa equivocado. Mas ele não vai deixar a gente caído lá, não. Ele vai estender as mãos e falar, levanta e segue. Levanta e segue, sabe por quê? Porque eu sou contigo. Então, se você de alguma maneira, você cometeu algum deslize, né? E você está desanimado aí, fala, e agora? Não, irmãos, levante a cabeça, estenda as mãos, porque Jesus está com os braços estendidos para você. E siga em frente. Por quê? Para apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então, nós estamos aqui, se você está realmente andando com Jesus, irmãos, né? Se você está realmente caminhando com Jesus, você não vai querer sair fora da presença dele. Se você está recebendo de Deus as bênçãos, né, você não vai querer sair da presença dele. Mas e quando ele vier com repreensão? O que acontece? Eu fico ou não fico? Muitas pessoas, quando é repreendido pela palavra do Senhor, elas falam, eu não vou mais seguir não, eu não quero saber mais não. Mas a palavra de Deus fala que quando Deus repreende, ele fala assim, ó, em Provérbios, repreende o sábio e ele vai te amar. Mas se você repreender o tolo, ele vai te odiar. Assim é a mesma coisa com Deus. Deus repreende o sábio e repreende também o tolo. O sábio, ele vai amar a Deus cada vez mais. Ele vai amar Jesus cada vez mais. Ele vai, né, ser confrontado pela palavra, ele vai amar cada vez mais. Como eu já disse aqui no vídeo passado, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu encontro falhas. Todas elas em mim. E a palavra de Deus é um livro exortativo, repreensivo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela mais nos repreende do que ela mais nos confronta do que ela passa a mão na nossa cabeça. Por quê? Porque é um livro onde Deus mostra para nós aquilo que é o certo para vivermos uma vida com Ele. Então, o certo para nós aqui nessa terra como humanos, né, tá invertido os valores. Por quê? A gente vê isso muito hoje, nos tempos que a gente vive hoje. A inversão de valores do mundo. A inversão de valores do mundo está muito grande. Por quê? Porque as pessoas elas estão dando mais valor a um objeto do que a uma pessoa, muitas vezes. As pessoas estão amando mais um animal do que um ser humano. Então você não deve amar o bichinho? Sim, ama o bichinho. Mas você não pode deixar de amar o ser humano. Porque isso é um mandamento de Deus. Então as pessoas estão invertendo muitos valores das coisas, né? Então os valores estão sendo invertidos. Mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus é o quê? É amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a alegria, com toda, né, a tua graça, a bondade que Ele tem para nós. É amarmos a Deus acima de tudo, meus irmãos. Por quê? Essa graça e bondade de Deus que nos alcançou, né? E amar ao próximo como a ti mesmo. Então você não quer prejudicar a si mesmo, por que você vai prejudicar o seu próximo? Né? Se você não quer o mal para você, por que você quer o mal para o seu próximo? Não tem lógica isso, né? Então que nós possamos realmente desejar o bem. Até mesmo aquele que a gente muitas vezes não tem uma afeição muito boa, né? Porque tem pessoas que infelizmente é assim, você não consegue ter um vínculo tão grande. Tem pessoas que às vezes você não consegue ter um relacionamento tão próximo. Mas isso não te impede de amar. Isso não te impede de você orar por ela. Isso não te impede de você querer o bem dela. Não. Você tem que fazer isso. Mas a pessoa fez isso, fez aquilo. Não tem problema, né? Vamos orar por elas. Vamos orar por elas. Porque aquele que falar que não se irrita em momento algum é um mentiroso. Aquele que falar que não se ira em momento algum é mentiroso. Porque irrita sim. Porque vai se irar sim. E vai se irar com pessoas também. Às vezes, pessoas da própria comunidade, da igreja onde você está, tem pessoas da igreja que vão te odiar. Tem pessoas que pertencem ali à igreja e não gostam de você. Isso é fato, né? Não gostam de mim. Então, tem pessoas assim. Isso aí é realidade, irmãos. Não estou falando nada além daquilo que é realidade. Então, irmãos, a gente tem que entender que viver com pessoas, como Paulo está falando aqui da unidade, irmãos,
A unidade é a união no meio da diversidade. Mas aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos. Vamos voltar para o foco aqui, para não perder o foco, né? Da palavra, aleluia. Então, ele é poderoso para vos guardar de tropeçar. Ele é poderoso para te guardar, meu irmão. Muito poderoso para nos guardar, e ele vai nos guardando, ele vai nos protegendo, e isso é maravilhoso, aleluia. Segundo ponto, Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Então a segunda verdade aqui do versículo 20, são três verdades. Três verdades, guarda e anota aí. Deus é poderoso para fazer tudo, tudo. E depois, fazer tudo o quê? A segunda verdade, tudo mais, muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus, irmãos, dá àqueles que lhe pedem com muita abundância. E o que devemos pedir em abundância? O que você deve pedir em abundância para a sua vida? Você já parou para pensar? O que eu peço em abundância para o meu Deus, né? Paulo falou do que nesse contexto? Iluminação, do amor, fé, ousadia, fortalecimento e revestimento. Desde o capítulo 1 que ele fez a oração, são essas coisas que ele pediu com abundância para o povo de Éfeso. E ele pede para nós também, e eu peço pela vida de vocês também, pela minha vida isso. Então, ele pede iluminação, amor, fé, ousadia, fortalecimento e revestimento. E isso nós temos que ter com abundância, irmãos. Isso é o principal foco da oração de Paulo aqui no contexto de Paulo aos Efésios. Essas são as abundantes riquezas dessa glória maravilhosa do nosso Deus. Aleluia. E como ele opera isso em nós? E como que ele opera isso em nós? Aí vem a terceira verdade, do capítulo 3, versículo 20. Segundo o poder que em nós opera. Segundo o poder que em nós opera. O poder do Espírito Santo no homem interior, igual ele falou no versículo 16, é que ilumina, fortalece e encoraja para prosseguirmos a caminhada. É esse que é o poder de Deus em nós, irmãos. O poder do Espírito Santo, aleluias. E o que é esse poder? Você já se perguntou o que é esse poder? Não é o poder intelectual ou físico, não. Nem o poder moral. Eu tenho uma boa conduta. Também não é esse poder. É o poder que nos torna capazes de alcançar a plenitude de Deus. É esse poder que Paulo está falando. Um poder que nos torna capazes de alcançar a plenitude de Deus. Isso é maravilhoso, né? Então nós vemos que esse é o poder que emana de Deus para mim e para a sua vida. Mas aí nós vemos essas três verdades aí no versículo 20. E no versículo 21, irmãos, a glória na igreja. A esse quem? A quem que devemos dar glória na igreja? Quando eu falo igreja, eu não estou falando de quatro paredes. Igreja somos nós, eu e você. Nós pertencemos a um mesmo corpo. Não importa o ministério que você congrega. O importante é você entender que você pertence à igreja do Deus vivo. Aleluias, aleluias, aleluias. Se você entregou a sua vida para Jesus, reconheceu como único Senhor e Salvador da sua vida, se você arrependeu dos seus pecados, confessou e deixou, você pode ter certeza que você pertence à igreja do Deus vivo. Então a glória na igreja. A quem você tem rendido glórias? Aleluias. A quem você tem dado glórias? Nunca dê glórias aos homens. Honre, respeite aos homens. Sim, homens e mulheres de Deus, nós temos que respeitar. Deus usa pessoas para ministrar a palavra de Deus em nossos corações. Sim, mas a glória é uma emanação de luz. É uma grandeza. É você estar exaltando, adorando o Deus Todo-Poderoso. Então, a este glória na igreja. Aleluias, aleluias, aleluias. Vamos dar glórias ao Deus Todo-Poderoso. É Ele que nós rendemos glórias. É Ele, é o Shaddai, o Todo-Poderoso, aleluias. Aquele que tem todo o poder. Todo o poder é Ele. Mas aí nós vemos Jesus. Nós temos que dar glória a Jesus também, porque
A Bíblia fala, adorará somente o Senhor teu Deus. E aí, como que fica? Somente Deus recebe adoração? Não, Jesus também. Por quê? Porque ele e o Pai, eles dizem, eu e o Pai somos um. Aleluia. Então, adore a Jesus. Adore a Jesus, porque adorando a Jesus, você está adorando o Pai. Então, nós vemos que a glória é dada também a quem? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo também nós temos que render glória? Sim, porque é Ele que habita em você e é Ele que vai te guiar pelos caminhos retos do caminho da palavra de Deus. É Ele que vai guiar-te por caminhos, veredas da justiça. É Ele que vai te conduzir por águas tranquilas. É Ele que vai estar te dando aquele alerta na hora que você pensar em fazer algo errado. É o Espírito Santo. Mas tudo isso aí, quando você rende glória à divindade, você está dando glória a quem? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Pai é o Todo-Poderoso, o Elohim, o El Shaddai, o Adonai, é Senhor. Elohim significa plural, significa a menção dos três, né? Que são um só Deus, mas dividido em três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vemos lá no começo, né? No princípio criou Deus, Elohim ali. Deus ali é Elohim. Né? No princípio criou Deus. E ele descreve, né? Como que estava ali a presença da Trindade. Né? O Pai, no princípio. Né? Depois nós vemos... E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus, aleluias. E nós vemos, e disse Deus, haja luz, manifeste a luz. A presença do Cristo, criando todas as coisas em comum com o Pai e o Espírito Santo, agindo em comum. Isso é maravilhoso, aleluias, aleluias, aleluias. Então, né, tudo que você for fazer, dedique ao Senhor. Tudo que você for fazer, adore ao Senhor. Né? A Ele seja a glória. Por quê? Jesus, certa vez, ele disse ao Pai, Pai, glorifica-me, né, com a glória que eu tinha contigo antes. Glorifica-me com a glória que eu tinha antes contigo. Por quê? Porque na morte, na cruz, Jesus ele vai ser glorificado novamente. Porque ele volta para o lugar de onde ele veio, ele volta para o seu trono. E Jesus volta para o seu trono, irmãos, mas ele envia o Espírito Santo, o Consolador. Então, né, o Deus Pai, por isso que Paulo ele trabalha nessa carta aos Efésios aqui acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aquele que falar para você que não existe a Trindade, que isso é coisa da igreja romana, né, não dê ouvido para esse engano. Por quê? Porque na verdade nós não encontramos a palavra Trindade na Bíblia. Não, você não encontra essa palavra, mas você encontra o quê? O tempo todo, né, os autores bíblicos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo em comum acordo. Então a gente vê que são três pessoas distintas, mas da mesma essência. Aleluias. Então no capítulo 1 de Efésios mesmo, por exemplo, você vai ver, Paulo já começa falando primeiro do Deus Pai, depois ele fala do Deus Filho, depois ele termina com o Espírito Santo. Né? Então você vê nesse trabalhar de Paulo nessa carta aqui, mostrando para nós quem que é o nosso Deus, irmãos. Aleluias. Quem que é o nosso Deus? Esse Deus é poderoso, aleluias. Então, que nós possamos dar a Ele glória. A esse glória na igreja, por quem? Por Jesus. Por Jesus Cristo. Então, você quer honrar o Pai? Você tem que honrar o Filho. Se você não honrar o Filho, você não consegue honrar o Pai. Porque o Filho, né, ele morreu por nós. É o enviado de Deus. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então ele fala, este é a glória na igreja por Jesus Cristo. Porque Jesus, ele glorifica o nome do Pai. Ele exalta o nome do Pai. Ele eleva o nome do Pai, ele nos alinha, né, e nos leva até o Pai. Então Jesus, é ele que nós estamos aqui, né, falando. A Bíblia toda começa de Gênesis até Apocalipse, ela vai falando de quem? Do Filho. Então nós vemos que o Filho, ele é o alvo da nossa salvação. É o Filho que é o alvo da nossa redenção, da nossa justificação. É o Filho. O tempo todo é o Filho. Aleluias. Perdão, irmãos. Então, nós vemos que a este glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações.
em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Chegou a nossa vez, irmãos. Quantas gerações já passaram antes de nós? Quanto tempo você imagina que a Terra tem de existência, a raça humana? De Adão até aqui, quanto tempo você acha que existe? A Bíblia relata para nós, né, o primeiro homem criado e a primeira mulher, Adão e Eva. E alguns historiadores, eles datam de Adão até ali Malaquias, que é o último livro do Testamento, cerca de 6.000 anos. 6.000 anos. Né? Aliás, perdão, irmãos, de Adão até nós vemos aí um tempo decorrido de Adão até Jesus, cerca de 6.000 anos. Né? De Adão até Jesus, cerca de 6.000 anos. Então, nós estamos agora o quê? Né? Vivendo um tempo, porque Jesus ele falou ali para nós que, né, restava um tempo para se cumprir. Então, nós vemos que a história da humanidade ela vai se cumprindo ao longo do tempo. Então, de Adão até Malaquias, deixa eu ser mais preciso para vocês aqui, 4.000 anos ali, certo? De Adão até Malaquias, 4.000 anos foi contado, segundo historiadores, tá? E depois a gente vê, mais 2.000 anos se passaram. Nós estamos no ano 2024, certo? Então, 6.024 anos, aproximadamente. Então a gente vê que quantas gerações já se passaram aí, né? Então que nós possamos entender, repetindo, de Adão até ali o período ali de Malaquias, 4.000 anos, certo? Até no começo da vinda de Jesus ali, depois Malaquias é o último profeta do Velho Testamento, depois se cumpre o quê? Se cumpre a vinda do Messias, ali começa a contar o tempo de Jesus para cá, já se passaram 2.024 anos, né, de Jesus para cá. Então 4.000 mais 2.400 é 2024, quanto que dá? 6.024, né, anos, né? Então nós vemos que nós estamos no ano 2024, irmãos. 2024 e então podemos contar aproximadamente aí quantas gerações já passaram por aí. Muitas gerações, muitas gerações, muitas gerações. Agora chegou a nossa vez. Então que nós possamos entender, irmãos, que, né, em todas as gerações a esse tem que ser a glória. Então nós pegamos ali os homens do Antigo Testamento, as mulheres do Antigo Testamento. Adão, ele peca. Nós vemos que depois vem o quê? Um filho chamado Abel. Abel, ele dá glória a quem? Abel vai dar glória a Deus. Por quem? Por Jesus. Ele mata o cordeiro. Ele oferece um cordeiro para Deus. E ali esse cordeiro já representa quem? Jesus. Nós vemos depois de Abel um filho chamado Sete. Sete, a descendência dele começa a invocar o nome do Senhor novamente. A quem que ele está dando glória? Aquele que é o Todo-Poderoso, aleluia. Depois vem um homem chamado Enoque. Enoque andou com Deus e não foi visto mais porque o Senhor tomou para si. Aleluia. A quem foi dado glória? A Deus, o El Shaddai. Depois nós vemos aí também, né, vindo ali Noé. Noé, um homem que Deus encontrou graça, né, em Noé. E o que acontece? Achou graça em Noé e nós vemos que Noé é escolhido para fazer o que? A arca. E ali nós vemos o que? Noé levantando um altar para o Deus Todo-Poderoso. A quem foi dada a glória? A Deus Todo-Poderoso. E aí nós vemos ao longo da história, irmão, daí vai vir, né, os homens de Deus ali, passando geração por geração, Abraão, nós vemos ali Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó adorando ao Deus vivo, nós vemos também ali Moisés, o povo de Israel, nós vemos ali, né, José no Egito e tantas pessoas que foram passando, né, ao longo da história. Nós vemos homens que passaram antes de nós aqui nessa terra, nesse nosso tempo, que adoraram a Deus, que deram bons testemunhos, né? E a Ele foi a glória, ao Deus Todo-Poderoso. Agora chegou a nossa vez, irmãos. Chegou a nossa vez de estarmos dando a Ele glória na igreja por Jesus Cristo. Aleluias, aleluias, aleluias.
A esse a glória, aleluias. Esse é o Todo-Poderoso. A este a glória na igreja. A esse a glória na igreja. Guarda isso no teu coração. A esse a glória na igreja por Jesus Cristo. Por todas, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então aqui se inicia, aliás, se finaliza o capítulo 3 de Efésios. Com esse versículo. A esse a glória na igreja. Por Jesus Cristo. Em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então essa é a palavra de Deus para nós hoje, meus irmãos. Deus abençoe também aí o Reinaldo Pinhata. Deus abençoe meu irmão. Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Que você seja cheio da presença de Deus, meu irmão. Tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe também a minha esposa que está lá no hospital. Eu peço a vocês que orem pela vida dela. Ela vai fazer uma cirurgia hoje. E eu peço que vocês orem pela vida dela. O nome dela é Adriana, né? E eu sei que Deus está no controle, Deus está no comando. Ele vai operar na vida dela. E Ele vai usar o médico. Eu quero agradecer aqui mais uma vez, né? O Dr. Mauro Assis, que ele tem cuidado dela. Deus abençoe os enfermeiros ali do hospital. E todos aqueles que trabalham ali. Que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Né? Agradecer o Otávio também, que foi um canal de Deus para que o Dr. Mauro viesse, né? Até a minha esposa. Deus abençoe vocês. E que vocês possam estar em oração, irmãos, pela minha vida, pela minha família. Que eu estou em oração por vocês também. Ore pela vida do Mil. Ore pela vida também do Iago Oliveira, do Onésio Alves. Ore por essas vidas, ore pela vida do Max, daquela criança que está com probleminha no rim. Na verdade, ele já não está mais. Eu creio porque está correndo tudo bem na vida dele, mas eu quero que vocês continuem orando por ele, tá bom? E Deus abençoe grandemente. Ore pela igreja. Ore pela igreja para que a igreja mantenha a unidade. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de denominação A, B ou C, não, irmãos. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus nessa terra. Porque é a igreja do Senhor. Né, os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, tá bom? Então não confunda quando eu falo igreja, muitas vezes aqui em placa religiosa, mas tenha em mente que a igreja é o corpo, é o organismo vivo de Jesus na terra, tá bom? Deus abençoe também o Paulinho Biancão, né, o meu irmão aí em Cristo Jesus, Luquinha. Deus abençoe também nosso irmão Val Andrade, a sua esposa Vânia. Deus abençoe também, né, os nossos irmãos ali da igreja onde eu congrego aí também, agora falando do ministério onde eu congrego, né? O pastor Serafim, Deus abençoe a toda a família Serafim, Deus abençoe todos os irmãos ali da igreja Pentecostal Remidos de Cristo, tá bom? Deus abençoe, né, todos os irmãos ali, irmãs também que estão ali cooperando na obra do Senhor, que Deus abençoe grandemente, tá? Em nome de Jesus. E todas as demais, né? Irmãs e irmãos em Cristo Jesus na face da terra, seja abençoado, tá? Então que a igreja do Senhor seja uma igreja, né, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Que assim nós possamos se unir num só propósito, uma visão de reino, e que nós possamos viver realmente experiências reais com Jesus. Uma vez eu estava conversando com um homem, irmãos, e ele estava falando para mim, lá na minha igreja o pessoal não ora, lá na minha igreja o pessoal ora uma vez por semana, ninguém vai e tal. Aí eu perguntei, mas o senhor tem orado todos os dias? Irmão, preciso orar mais, tal. Então não adianta, irmão, a gente querer jogar culpa naquilo que está acontecendo à nossa volta. Não, faça você a diferença. Vai e ora, clama a Deus, busca o Senhor. Não fica na dependência dos outros. É lógico, somos dependentes um dos outros, sim. Mas busque no teu particular uma intimidade com Jesus. Busque no teu particular um relacionamento com Jesus. Que isso faz diferença em nossa vida. Tá bom? Isso faz diferença em nossa vida. Então vamos orar, irmãos, vamos orar, chega de falação, né? E, né, desconsidera aquela parte que eu falei ali acerca, né, da data ali, né, eu equivoquei na data ali, né, de Adão até Malaquias ali, 6.000 anos, tá? Mas na verdade é de Adão a Malaquias 4.000 anos, de Jesus para nós aqui mais 2024 anos, tá? Essa é a data mais exata. Tá bom? Deus abençoe grandemente vocês e que cada um seja abençoado em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, o Senhor que é poderoso,
muito poderoso, papai, para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos, Senhor Jesus. Eu peço ao Senhor nessa manhã, meu Deus, iluminação, fortalecimento, revestimento, ó Pai. Acrescenta-nos fé, acrescenta-nos cada vez mais sabedoria, ousadia, papai, para estarmos vivendo, meu Deus, experiências contigo cada vez maior, papai. Abençoa, meu Deus, aí os meus irmãos em Cristo Jesus, ó Pai, que essa oração de Paulo seja, meu Deus, em nós também, o efeito necessário para que possamos viver, meu Deus, realmente abundantemente contigo, ó Pai. Pai querido, Pai amado. Assim, Pai querido, eu venho aqui estar pedindo, meu Deus, pela vida da minha esposa, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida dela no hospital. Que o Senhor venha abençoar os meus filhos aqui em casa, Pai, minha casa, meu Deus, seja abençoada por Ti, Pai. Que o Senhor possa estar usando a mão dos médicos, Pai, para que ele venha, meu Deus, estar fazendo a cirurgia, Pai, ele seja um instrumento do Senhor em Tuas mãos. Não somente a ela, mas a todos aqueles que forem passar ou passam por um processo cirúrgico, Pai. Que eles sejam instrumentos do Senhor, Pai. Que eu sei que assim eles são. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa estar abençoando também, meu Deus, meus irmãos em Cristo Jesus. Abençoa todos aqueles que me acompanham, Pai, nesses papos da manhã, Papai. Que o Senhor venha abençoar cada um, meu Deus, em nome de Jesus, cada família, Pai. Aqueles que estão enfermos, ó Pai, que eles sejam curados. Abençoa a vida do Mil, ó Pai, abençoa a vida do Onésio Alves, abençoa a vida do Iago Oliveira, a vida do Max. Abençoa, meu Deus, meus irmãos em Cristo Jesus de toda parte, Pai. Abençoa a tua igreja, Papai, para que haja cada vez mais fortalecimento, revestimento, renovo, Papai. Oh, Pai querido, Pai amado. Assim, Pai, eu venho pedir ao Senhor, meu Deus, a tua bênção para esse dia, que esse dia seja um dia repleto, Pai, da tua paz, da tua alegria, porque ao Senhor a glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre, assim é o amém. Assim seja, Senhor, meu Deus, para a tua honra e para a tua glória, é o que nós te pedimos, nós te agradecemos, meu Deus. Abençoa os familiares da minha esposa, meus familiares também. Que o Senhor possa estar trabalhando no coração de cada um, meu Deus, que haja abundante graça. Que nós possamos estar, meu Deus, se enchendo, Pai, do Teu Espírito Santo, Pai. Que nós possamos ser revestidos, meu Deus, com a Tua presença, meu Pai. Assim é o que eu te peço, meu Deus, e tudo isso aí eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A partir do próximo papo da manhã, vamos começar o capítulo 4, tá bom? O capítulo 4 é fantástico, irmãos. É uma riqueza aqui profunda. Aqui até o capítulo 3 foi teórico, né? Agora no capítulo 4 vai ser prático. A partir do capítulo 4 em diante, Paulo vai nos dar a característica da prática da igreja, tá bom? Do 4 ao 6 fala de vida prática com Jesus. Vida prática com Deus, tá bom? Então leia aí o capítulo 4, depois a gente compartilha aqui com vocês, tá bom? E vamos juntos glorificando a Deus, exaltando a Deus, se alegrando, e que o nome do Senhor seja cada vez mais glorificado através da minha e da sua vida, e assim seja feito, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos, fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe.